Bom dia a todos. É uma alegria mesmo estar aqui com pessoas como vocês para falar de um tema que é da maior relevância em todos os aspectos que a gente puder imaginar. É o tema da cooperação. Ela é um tema importante economicamente, é um tema importante socialmente, é um tema importante para a felicidade, até saúde das pessoas. E são coisas que a gente vivencia e, na maioria das vezes, a gente não para prestar atenção. Então, um exemplo que me ocorreu está ilustrado aí. O que essas pessoas que estão aqui na plateia, o que elas estão ouvindo? Elas estão ouvindo a música da orquestra. Elas estão ouvindo uma música. Uma música. Quando a gente presta atenção, a gente percebe que a orquestra, na verdade, é formada por grupos de instrumentos, como, por exemplo, violinos, metais, violoncelos. E quando a gente olha com mais detalhe ainda, a gente percebe que a música, na verdade, é tocada por cada um desses músicos aqui. Então, cada pessoa tocando um instrumento em harmonia, no mesmo compasso, no mesmo tom, no mesmo ritmo, então produz uma única música. E assim é em muitos aspectos da nossa vida, e a gente nem se dá conta que aquilo que a gente percebe, os resultados, são sempre decorrentes de uma integração, quando se refere a seres humanos, a animais, a um trabalho que é feito em conjunto, ou então em cooperação, que é exatamente o tema do nosso encontro de hoje, cooperação, que tem uma importância, como eu disse, muito grande. E vocês observaram naquele vídeo institucional que as pessoas se referem aos resultados obtidos, mencionando a importância que foi a integração entre áreas, um entender o outro, que é muito, muito, muito importante. Então, nesse dia de hoje, nós vamos ter algumas apresentações e coube a mim, então, a honra de iniciar, e eu vou me colocar aqui na condição de um professor, no seguinte sentido, de fundamentar aquilo que vocês vão ouvir depois, que eu considero um aspecto muito importante e bastante negligenciado na área de gestão. Tenho certeza, falta muito fundamento para a gente entender a razão de determinadas ações, determinados métodos, procedimentos. Então, o Diego, a quem eu agradeço aqui a participação, vai falar da Asher, e depois no intervalo a Giovana e o Matheus vão falar de um projeto muito bonito, inovador em nível mundial. Não acho que exista alguém em qualquer parte do mundo que esteja trabalhando com os aspectos que a gente está trabalhando nesse projeto. Coisa muito bonita mesmo. E para que a gente possa, então, aproveitar melhor todas essas informações, esses relatos que serão passados, eu vou trazer alguns fundamentos e que eu espero
que possam ser úteis para vocês. Com o seguinte destaque, foi lido aí pelo Newton, eu atuo em praticamente todos os aspectos ligados com gestão, administração, que se possa imaginar. Executivo, pesquisador, professor, e eu procuro integrar essas coisas. Então, quando eu dou ênfase a algum fundamento, como eu vou fazer agora, vocês podem ter certeza que é porque eu constato que isso tem uma grande aplicação prática. Tem até uma frase mais ou menos assim, não existe nada mais prático do que uma boa teoria. Então, normalmente, as pessoas estabelecem assim, um gap, uma lacuna entre aplicação prática e teoria. Então, eu estudo no livro, vejo, ouço, discuto, a hora que chega no dia a dia, então, vamos que vamos, esquece tudo aquilo e vamos aplicar as nossas receitas de bolo. Isso não é o melhor caminho. Então, a gente tem resultados muito expressivos em projetos de altíssima complexidade, envolvendo diversas instituições ao mesmo tempo. E em todos esses trabalhos a gente aplica esses fundamentos que eu vou mencionar agora. Outros também, claro, mas esses aí. E então eu estimulo vocês, profissionais aqui tem estudantes, profissionais, pesquisadores, professores, a procurar estabelecer uma relação de uma coisa com a outra. Começando por algo, como eu disse, muito simples. A gente pensa, o que essas coisas têm em comum? Um inseto, um átomo, o planeta Terra, Via Láctea, esse nenê lindo aqui, o que essas coisas têm em comum? Todas as demais, aí, a vaquinha, a árvore, etc. Todas elas são uma unidade constituída de diversas partes que interagem entre si. E a isso a gente dá o nome de sistema. Então, desde um simples relógio até a Via Láctea, se constitui em uma unidade integrada composta de partes menores. E a isso nós chamamos de sistema. E as nossas empresas, micro, pequenas, médias, grandes, hiper mega power imensas, são sistemas integrados, com diversos elementos interagindo dinamicamente entre si para produzir resultados. Então, a chave aqui é elementos interagindo dinamicamente. E isso, então, que nos remete à cooperação, que é uma coisa muito bonita, muito benéfica, mas nem um pouco fácil da gente obter nos sistemas humanos, como são as empresas. E eu me lembrei de um exemplo muito interessante para a gente trazer, né? Eu falei em Via Láctea, falei em átomo, trazendo para a realidade dos sistemas humanos. Eu vi recentemente um vídeo da ESPN falando do Dream Team. Dream Team é um time de basquete americano comparável assim à seleção de futebol de 70, em que reuniu alguns dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, como por exemplo Michael Jordan, que é o Pelé do basquete, né? Larry Bird, Michael Johnson e diversos, Magic Johnson, né? E diversos outros. O interessante é timaço, assim, timaço, né? O interessante desse vídeo é que a primeira partida deles, eles perderam para um time universitário.
A primeira partida desse timaço, eles perderam para uma equipe universitária. Né? Foi um sacode, e eles falam, inclusive o Michael Jordan, foi muito importante para dar uma acordada neles. E a lição qual é? Um monte de craques não formam um bom time. Assim como um monte de profissionais competentes não formam uma boa empresa. Então é preciso harmonização, é preciso interação, é preciso integração, é preciso cooperação. E a palavra cooperar, ela tem dois sentidos que são complementares e muito interessantes. O primeiro é cooperação, é cooperar, operar de forma coordenada, como por exemplo dentro de um time de futebol, como por exemplo dentro de uma orquestra e como por exemplo dentro de uma empresa bastante competitiva. O outro sentido é do auxílio mútuo, que também é algo bastante importante, já que todos nós temos limitações. Então, um complementando as competências que faltam do outro, produz um resultado muito interessante. Né? E olhando essa questão tão singela, né, de cooperação, integração, nós percebemos e podemos inclusive medir o efeito prático desse tipo de relação. Porque entre duas pessoas, ou várias pessoas, pode existir três tipos de relação. Uma é relação nenhuma, é a indiferença. A outra é o conflito, a disputa. E a terceira forma é a cooperação. E quando nós conseguimos a cooperação, a gente produz alguns resultados muito interessantes. Um é conhecido dentro da teoria de sistemas como sinergia. E a melhor definição que eu já vi de sinergia, bem simples, direta e objetiva, é o que está aí. Sinergia é isso. Eu mais você produzimos muito mais do que eu mais você. Simplesmente. Porque tem uma interação. Dessa interação existe, então, um aumento substancial de resultados. Um outro aspecto interessante que também do estudo da teoria de sistemas a gente vê é um conceito denominado propriedades emergentes. Então, por exemplo, para explicar melhor, o que é esse nenelinho? O que ele é? Ele é um conjunto de compostos orgânicos, sais e água. É isso que é esse neném. Em termos de sistema, é isso que o forma, que o constitui. Mas, quando eles estão combinados dentro dessa sabedoria maravilhosa, até divina da natureza, ela compõe, então, esses elementos, compostos orgânicos, sais minerais e água, se ordenam e produzem um resultado que nenhum deles individualmente tem. Eles têm propriedade emergente. Então, emergem, surgem novas propriedades. Como, por exemplo, falar, pensar, trabalhar, cantar música, fazer todas essas coisas maravilhosas que o ser humano faz. Reproduzir, gerar outro ser humano. Um exemplo bem mais simples é de uma orquestra. Um instrumento sozinho não consegue executar a Quinta Sinfonia de Beethoven. Então, esse é um outro exemplo importante dos resultados que surgem quando nós temos a cooperação. Tá, beleza, bonito, maravilha. Agora, e como, né? Como que se gera a cooperação dentro de uma empresa? Como é que a gente pode fazer isso de uma forma profissional, objetiva, focada naquilo que é necessário? E aí, então, nós recorremos a um conceito muito importante e que é bastante desconhecido. A gente fala bastante, mas não tem muita noção do que se trata.
que é o conceito de estratégia. Então, o senso comum, e eu sei disso porque eu já fiz essa pergunta para centenas e centenas de pessoas em aulas, etc. O que é estratégia? Então as pessoas pensam assim, estratégia é uma função dentro da empresa que estabelece o meio para eu alcançar um objetivo. Beleza, quase todo mundo pensa dessa forma. Agora, se a gente parar para pensar um instante, a gente percebe que isso não para em pé. Porque assim, se a estratégia ela é uma função que estabelece o meio para alcançar o objetivo, eu pergunto, e quem que estabeleceu o objetivo? Foi o Espírito Santo que foi lá e trouxe o objetivo para a empresa? Segundo, e como é que esse objetivo foi definido? Baseado em que referências? Então, se a gente for pensar, a gente percebe que falta muita coisa dentro desse conceito de estratégia. Eu gosto sempre de definições mais simples, mais sintéticas. Mas nesse caso ainda não encontrei uma melhor do que essa daí. Que estratégia é o que está escrito. Padrão global de decisões e ações que posiciona a empresa no seu ambiente a fase de atingir objetivos de longo prazo. Mas pelo pouco tempo aí que o Renan está me dando e pelo objetivo de hoje, vamos nos ater numa parte dessa definição que diz assim: a estratégia é o padrão global de decisões e ações. O que significa isso na prática? Qual que é o padrão global do seu corpo? Seu corpo foi formado a partir de uma única célula da sua mãe, o óvulo da sua mãe. E essa célula, ela foi se desdobrando e deu origem a todas as células do teu corpo. Sangue, cabelo, unha, pele, estômago, etc. Então, em toda célula, existe o mesmo padrão global. O global que está em tudo, que é o DNA. Então, a estratégia, ela define esse padrão global a partir do qual a gente consegue criar o coletivo, sair de individualidades e formar uma coletividade coesa, integrada e coerente, né? Que é o que se chama no jargão empresarial alinhamento. O tal do alinhamento é coesão, coerência, harmonização, né? E como que a gente chega nisso? Tem dois grandes desafios. Um é definir uma estratégia adequada. O segundo grande desafio é implantar isso nas organizações. A gente define esse padrão através desses conceitos que a gente ouve: a missão, visão, valores, objetivos estratégicos, políticas, etc. O conjunto de tudo isso é que se dá o nome de estratégia. Cada um deles se refere a um determinado aspecto da organização, porque a organização é um sistema muito complexo. E como que se implanta isso? Que a estratégia, ela está para a empresa, assim como a mente está para o nosso corpo. E os processos da empresa estão para nós, assim como o nosso corpo, né? Então, a gente implanta a estratégia através dos múltiplos processos da empresa. E aí a gente chega num outro conceito muito importante, que é o conceito de processo. Porque o processo, como quase tudo que é essencial, que é realmente importante, ele é invisível. O que a gente vê nas empresas não são os processos, a gente vê os departamentos. Está o departamento lá no organograma, no crachazinho, né, nas placas, né, departamento de compras, departamento de RH, departamento financeiro e etc. Mas departamento não serve para nada. O que gera valor, o que gera resultado, é esse negócio chamado processo. E processo é fluxo. Processo é trabalho coordenado.
E aí é que surge, então, a cooperação. Então, um processo, ele é tanto mais efetivo, ou seja, eficiente e eficaz, quanto mais integradas as partes que o compõem estiverem. E aí é que surge a cooperação, dentro e entre os grupos. Porque é o processo que gera valor, repito, é o processo que gera valor. Então, por exemplo, dos grandes erros que eu vejo, quando se quer fazer alguma mudança na empresa, se mexe nos departamentos. Não serve para nada isso, ou quase nada, muito pouco. Porque você pode colocar as pessoas em quaisquer departamentos. O que é importante é como que essas pessoas estão integradas para realizar o trabalho que se faz necessário. E é isso que a gente chama de processo, né? Processo é o nome, ia falar sofisticado, do trabalho que a gente realiza coletivamente, né? Então, o conceito de processo ele é muito interessante, porque é ele que dá organicidade, é ele que cria essa coesão que nós precisamos. Então, esse é o elemento chave. É no processo que tem que estar tudo aquilo que a gente deseja na empresa. E a estratégia, então, ela entra como o elemento que dá direção, o elemento que dá referências, que dá limites. Então, existem essas relações entre uma coisa e outra. Tudo bem? Falei que hoje é aulinha, né? Então, resumindo, a empresa é a grande orquestra, os processos são o instrumento e a estratégia é a música que a gente quer tocar, fazendo uma analogia. Tá? Beleza. Só que, volto a dizer, a empresa é um sistema hipercomplexo. O que significa isso na prática? Significa que existem muitas variáveis interagindo entre si. Variáveis de diferente natureza, ligadas a pessoas, equipamentos, estratégia, processos e etc. Né? E a dimensão humana, ela é disparadamente a mais ignorada em todos os sentidos da palavra. Ignorada no sentido de desconhecida, ignorada no sentido de desatendida. Novamente, por quê? Porque a gente não presta atenção. Porque quando a gente observa o exemplo das empresas mais bem-sucedidas, a gente percebe que tem uma atenção especial para o fator humano. Então, isso acontece mesmo, como está colocado ali, se a gente quiser falar só de dinheiro. Então, não, meu negócio é ganhar dinheiro. Beleza, aí eu pergunto, você é parceira do Odebrecht, está lá em Curitiba, ou é instituição de caridade? Se não é nem uma coisa nem outra, para ganhar dinheiro tem que ser competente. E para ser competente no mercado competitivo, cada vez mais se faz necessário entender mesmo, né, como que os fatores humanos interagem com os outros para produzir os resultados que a gente quer. Então eu trago como exemplo uma empresa, um grupo empresarial, na verdade, que teve origem em instituições financeiras, então assim, muito focado em grana, muito focado em lucro, né? E que hoje é um dos maiores grupos empresariais, é o maior grupo empresarial do Brasil, que é o 3G Capital, né? E que tem os cinco princípios que o fundamentam, tem praticamente todos focados em fator humano e em métricas, que aí daqui a pouco eu já vou falar sobre People Analytics, né? Então, eu destaco aqui um elemento que dentro de uma organização que prima pelo resultado financeiro, ele tem como princípio trabalhar a cultura organizacional. Olha que coisa aparentemente paradóxica. Existe essa palavra, Nil? Paradoxica? Não sei, mas é um paradoxo, né? Quero dinheiro e trabalho cultura organizacional, né?
Então, por quê? Porque a subjetividade humana, ou seja, tudo aquilo que diz respeito à nossa vida interior, né, ela é o que confere as capacidades que nos distinguem como criaturas humanas, a capacidade de conhecer, a capacidade de inovar, a capacidade de ser criativa, a capacidade de estabelecer prioridades. E isso tudo está ligado a essa dimensão subjetiva, a dimensão dos pensamentos, dos sentimentos, que é onde está a cooperação. A cooperação não é uma coisa física, é uma relação humana que existe entre a pessoa e os demais da sua equipe. Então, ignorar a existência dessa dimensão subjetiva, em primeiro lugar, é ignorar a natureza humana. Porque a dona Mariazinha contou uma mentira muito grande para mim quando eu era criança. Ela disse assim: existem dois grupos de animais, os irracionais e os racionais. O ser humano é um ser racional. É uma das maiores mentiras que me foi contada. Não é racional, né? Ignorar isso, desconsiderar isso, é ignorar a natureza organizacional, ou seja, ignorar o que é uma empresa. Assim, seria o mesmo, é o mesmo que um profissional que ignora completamente o que é um computador. Desenvolvedor de software que não sabe o que é um computador. É o que a gente vê. Gestores que não sabem o que é uma empresa, não entendem a natureza da empresa, né? Então, existem muitos elementos e fatores ligados a essa dimensão humana. Por exemplo, a cultura organizacional, né? O clima organizacional, valores, e que são elementos gerenciáveis. Aí é que é o X da questão, é que nós estamos chegando no pico analítico, como mostra o grupo 3G Pactual, como mostra grandes organizações. Eu trabalhei na Philips, eu estive na Philips nos Estados Unidos, na Inglaterra, em várias unidades do Brasil. Ela é Philips em todo lugar. Então existe uma identidade. E é essa identidade que é, vamos dizer assim, formada pelo elemento central que é a cultura, o que dá uma unidade, o que cria esse coletivo na dimensão mais importante do ser humano. Porque não é com o uniforme, todo mundo tendo o mesmo uniforme, que vai conferir uma equipe coesa, como mostrou, por exemplo, o Cleitinho. Quando eles perderam, eles estavam todos com o mesmo uniforme, mas não havia a interação entre eles. Então, essas coisas, meus amigos e amigas, elas produzem resultados extremamente objetivos, só que ela é de natureza subjetiva. E, para isso, né, nós precisamos tornar essas coisas gerenciáveis. A gente precisa definir, entender o que acontece, atribuir nomes a essas variáveis, para daí poder começar a medir, né? Então, para encerrar essa minha primeira etapa aqui e passar a palavra ao Diego, eu vou dar um exemplo ainda dentro dessa pegada assim, mais conceitual, mais professoral que eu estou fazendo agora, mostrando relações que existem entre coisas que muitas vezes a gente não percebe que existem relações. Então, olha, eu vou aqui em meia dúzia de slides procurar mostrar para vocês a relação que existe entre todas essas coisas que estão aí, né? Então, vamos começar pelo começo, reunir então tudo o que eu falei até agora, né? E organizar isso dentro da prática do dia a dia das empresas. E as empresas estão hoje inseridas em mercados ultra competitivos. O que significa isso? Significa que tem mais gente vendendo do que gente querendo comprar. Ou seja, a oferta é muito maior do que a demanda, né? E então, a empresa precisa gerar vantagem competitiva em relação
às demais forças competitivas, aos concorrentes. Para eu ganhar a medalha de ouro, eu preciso correr mais do que o segundo colocado, não é assim? Para o cliente preferir o meu produto em relação aos demais concorrentes, eu tenho que gerar alguma coisa a mais. E para conseguir isso, um dos principais meios no momento atual é o que a gente chama de inovação. Então, se a gente for colocar isso numa sequência, né, de causa e efeito, o que a empresa precisa é ela ser competitiva e ter qualidade de vida para poder manter essa competitividade ao longo do tempo, é o que a gente chama de sustentabilidade. Então a inovação é um meio para conseguir isso. Mas, na verdade, o que é inovação? Inovação é um efeito. Aquilo que a gente vê é o fruto na árvore, é o efeito, o novo produto, o novo processo. Mas como que surgiu aquilo? É da mesma coisa que o fruto na árvore. Eu trabalhei as condições, eu reguei as raízes, adubei as raízes, isso gerou mais frutos na árvore. Então, o que produz inovação são novos conhecimentos. E ter novos conhecimentos tem um nome que é aprender. Então, a chave da inovação é a aprendizagem. Por isso que o nosso grupo se chama Grupo de Apoio à Inovação e Aprendizagem nas Organizações. E como que a gente gera, então, esse conhecimento? Isso aqui é uma figura complicadinha, eu não vou entrar muito em detalhes por causa do tempo, mas só para explicar algumas coisas que valorizam a questão da cooperação. A gente vê como que a cooperação ela é importante em todos os aspectos. Eu falei do processo e agora eu estou falando no processo de inovação. Aliás, vocês repararam que a Lívia da ciência, ela fala assim, porque a inovação precisa de cooperação, ela fala no vídeo. Então, assim, né? O conhecimento, assim como o processo, ele é um fluxo. Ele não é uma coisa estática, o conhecimento ele é dinâmico. E o conhecimento dentro das organizações, mais ainda, porque ele depende, para que ele seja realmente um conhecimento da organização, da empresa, ele não pode estar na cabeça só de uma pessoa, porque senão é o meu conhecimento. O conhecimento do Marco, não é o conhecimento do Gaia. O conhecimento do Gaia é quando ele está disseminado. E como que acontece isso? Isso aqui não é meu não, é de uma dupla de japonês muito boa, chamada Nonaki Takeuchi. Então, o primeiro aspecto, então esse é o nível do indivíduo, é essa aqui, eu preciso internalizar isso, porque o conhecimento só existe na mente humana. Mas se ficar só na minha cabeça, não vai acontecer nada. Então, eu socializo. O que é socializa? É uma interação informal. Esse é o primeiro passo. E aqui eu estou no nível do grupo. Mas se ficar só no informal, não produz resultados, porque a organização, como o nome diz, precisa de ordem. Então, eu tenho que formalizar isso, né? E recebe o nome de externalização. É quando, então, aquele conhecimento que é tácito, que é informal, que é subjetivo, então ele é formalizado. Por exemplo, num novo procedimento, numa nova forma de produzir um produto, enfim, qualquer aspecto da empresa. Só que a empresa, ela é o resultado da atividade de vários processos, de várias áreas. Então, eu tenho que combinar isso tudo para produzir um único resultado. Porque assim como a gente ouve a música da orquestra, não é a música do violino, do violoncelo, o cliente, ele percebe o resultado da empresa. O cliente não vê departamento de produção, manutenção, compras, finanças, RH. Ele vê o resultado da empresa. Então, isso tudo tem que ser combinado. E é um fluxo contínuo, porque o mercado não para de rodar, né? O mundo não para de girar. Então, essa aprendizagem,
ela tem que sair desde o nível do indivíduo para o seu grupo, para toda a empresa e até extrapolar os limites da empresa, que são as interações com outras organizações. E ciclicamente. E adivinha quem é responsável para isso tudo acontecer? São as interações, são as relações positivas, que a gente dá o nome de cooperação. Então, o People Analytics, ele é uma metodologia bastante nova, que traz as ferramentas necessárias para a gente poder quantificar. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês pode parecer assim, um pouco subjetivo demais, um pouco conceitual demais. A gente trabalha medindo coisas, como será mostrado logo depois do intervalo, né, com um dos exemplos. Tá bom? Então, agradeço a atenção e vamos ouvir aí o Diego.